Como lidar com a obesidade em bebês ainda lactentes? Então, se o bebê amamenta, a gente praticamente não fala em obesidade. Uhum. É claro que eu vou avaliar um contexto, né? Se a alimentação que é oferecida para aquele bebezinho é uma alimentação saudável, se ele segue a curva de crescimento dele, eu não posso falar que esse bebê é obeso. Uhum. Por outro lado, né? Vamos supor um bebê que está amamentando. Só ele- o leite. Só o leite materno. Se for só leite materno, não existe a obesidade do leite materno. Não existe isso. Não Não existe. existe. Porque o bebê pode mamar muito. O que acontece é que normalmente os bebês que mamam só peito, os primeiros 2 meses eles mamam muito. Uhum. E aí eles fazem uma curvinha, às vezes eles sobem 1, 2 curvas para cima da curva de crescimento deles, né? Que a gente tem um gráfico que a gente vai plotando, sempre anotando ali o peso dessa criança ao longo dos meses. Então, a curva do bebê amamentado, ela faz uma barriguinha, normalmente No início. no início, nos primeiros meses. Depois ela pode até estacionar, pode ficar até alguns meses sem ganhar Efeito platô. peso. Isso. Mas a gente não fala em obesidade do leite materno, se esse bebê só mama no peito. Uhum. Vamos supor que eu comecei a alimentar essa criança, Com quantos meses? Com 6 meses, Tá. a gente inicia a introdução alimentar. Qual é o tipo de alimento que eu dou para essa criança? Bom, eu ofereço só os alimentos saudáveis, eu ofereço fruta, alimentos in natura, minimamente processados. Não dou ultraprocessados para essa criança, não dou açúcar. E essa criança, ela tá subindo na curvinha de crescimento, muito provavelmente está tudo bem. Uhum. Se eu tiver muita dúvida, eu vou fazer alguns exames. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece se você está dando uma alimentação adequada Tranquilinha, para a saudável. criança, né? Agora, vamos supor que essa criança com 6 meses começou a tomar Mucilon. Pode falar o nome da marca? Pode. Não tem problema nenhum. Começou a tomar Mucilon, começou a colocar açúcar, Uhum. achocolatado no leite, quando a mãe não tá presente, né? Porque pela pergunta, o bebê ainda amamenta. Uhum. Começou a dar ultraprocessados. Aí eu tenho uma criança com um erro alimentar. Aí eu vou abordar de outra forma. Aí eu já não posso falar que é tudo entre aspas, obesidade do leite materno que não existe. Aí, peraí, eu tô existe um erro Suplementando, alimentar. tô colocando outras coisas. Tá colocando Uhum. que não são adequadas. Aí, nesse caso, eu vou corrigir isso e continuar acompanhando. A criança continua subindo na curva, mesmo depois dessa adequação, aí eu vou investigar. Se for necessário, eu vou fazer exames, né? Mas, muito dificilmente, é aquilo que eu falei. Uhum. Quando a criança, ela tem a sua saciedade respeitada, é muito difícil dar errado. Se der errado, Mas tem alguma outra bebês coisa. que a gente olha, eles estão muito fofos. Uhum. Mas assim, o rosto, a coisa... Bochechão, né? É possível isso e tá totalmente saudável? É possível. possível. Até porque eu preciso saber, do ponto de vista de constitucional daquela criança, qual foi o peso de nascimento dessa criança, Entendi. porque nós temos uma variação muito grande. Se a gente pega as curvas de crescimento, de repente, para um bebê de 1 ano, eu posso ter um bebê de 1 ano pesando 6 quilos, posso ter um bebê de 1 ano pesando 10. Eu não sei se a minha fala está correspondente, mas o que eu quero dizer a gente tem uma variação pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria também, que usa essas curvas da OMS, a gente tem uma variação grande. Então, eu posso ter uma criança magrinha como a gente foi, só joelho, né? E orelha. Pois é. Tem E biotônico com touro. Tá. que tomando biotônico fontora. E a gente pode ter também, com a mesma idade que a gente, uma Alimentação. criança absolutamente normal, Que come a mesma saudável, quantidade, tudo igual. que come a mesma quantidade e que essa criança vai ter um peso, sim, muito maior do que o nosso. Então, essa é uma Entendi. possibilidade. O raciocínio, ele é muito mais profundo. Ele Não é não tão vai... superficial só da visualização. Não, tanto Porque que tem... tem bebês que são bochechudos, coxudos. Grandão, né? Com Sim. dobrinhas A mãe e magrinha, muitas pequenininha. dobras. Não, às vezes a mãe ainda tá recuperando peso.
Né? Então, pode acontecer, sim. Principalmente porque nos 2 primeiros anos da criança, o que manda não é genética, é nutrição. Como aquela criança nasceu, qual peso que ela nasceu, qual altura que ela nasceu. E a partir daí, se isso for algo normal, né? Se não for uma criança que nasceu prematura, que nasceu com baixo peso, a gente espera que essa criança acompanhe a sua curvinha de crescimento. Então, eu posso ter uma criança que nasceu com um pouco mais de 2,5 kg, que vai ser normal, e eu posso ter uma criança que nasceu com mais de 4. E aí eu vou acompanhar essa curva de crescimento. Alguns casos, as crianças descem um pouquinho para se adequar, outras que estavam mais embaixo, elas sobem, mas no geral, a gente espera que ela acompanhe aquela curva. Então, com a mesma idade, eu posso ter crianças com menos peso, com pesos muito diferentes. Eu tenho até uma paciente que a menininha dela, ela é muito grande. E ela, assim, com 6 meses, ela estava amamentada exclusivamente. E ela não estava nem subindo de curva. Era a mesma curva que ela sempre esteve. Mas quando as outras mães de crianças da mesma idade viam a menininha dela, ela falou pra mim que ela até mentia a idade da menina. Porque ela tinha medo da mãe, não por ela, mas medo da mãe se sentir mal. Por a criança dela ser tão leve em comparação com a menininha dela, que era sempre... Então ela falava que a menininha dela tinha era mais nova. Não, ela falava... isso. Tinha mais idade. Ela falava que... Pros outros ou ela não mães. falava. Ela... Obrigada. Né? Dava uma desconversada, fingia que não tinha entendido a pergunta, para que essas mães não se sentissem mal, porque existe uma comparação. Então, do mesmo jeito que vai existir, né... A gente tem, né, as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, a gente tem assim, como que são feitas essas curvas, né? A gente pega toda uma população e vê população saudável. E, 5% da população tem esse peso, 50% tem esse peso. Então, a curva do meio é a 50%, é a curva que metade da população está ali. Nos extremos, aí tem 25%, 75%, 25% e 25%, e a gente tem 5% que são muito grandes e que estão saudáveis, e a gente tem outros 5% que são muito pequenininhas e que também estão saudáveis. Então, não é que a gente vai dizer quem é normal, quem não é. A gente vai dizer quem está mais próximo do esperado. E aí, eu posso ter, nesses extremos, crianças que têm peso mais elevado e que estão saudáveis, e crianças que não têm o peso tão elevado assim e que estão saudáveis também. É claro que eu espero que, em algum momento, esse peso se adeque. Mas esse algum momento não precisa ser nos primeiros meses de vida, às vezes vai ser lá pra frente. Né? O que vai dizer pra gente se tá indo tudo bem ou não é só um ponto na curva, né? A gente até fala isso, a criança não é um ponto na curva. A criança é uma curva, o crescimento. E esse crescimento, ele tem um impacto de diversos fatores. O peso, por si só, é uma variável que ela é muito influenciada por tudo. Então, por exemplo, uma família mudou de casa, pode estacionar na curva de crescimento, criança adoeceu, pode perder peso. O que vai dizer pra mim que tá tudo bem essa estacionada ou essa perda? É o acompanhamento, é eu saber que depois que as coisas se normalizam, que tudo volta. Pontual e a coisa tende a voltar no seu crescimento padrão. Isso. Não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Então a gente acompanha um conjunto. Se essa criança tá com um peso que me parece estar acima das curvas padrões da OMS, mas essa família dá uma alimentação saudável, já fiz os exames, essa criança tá normal, então eu vou entender que é o jeitinho dela, tá tudo bem. Tudo bem, claro. Exatamente. Perfeito. Oi, queridos, aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Teremos a presença da maravilhosa Kátia Damasceno, especialista em educação sexual. Kátia é conhecida por seu trabalho transformador, desmistificando tabus e promovendo autoconhecimento e autoestima. Sua energia e carisma prometem uma noite inesquecível e repleta de interação. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo e venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado
e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.